Quando a gente fala em Jericó, e a Edmeia citou Raabe, no primeiro congresso nós falamos sobre Raabe, essa mulher extraordinária. Gente, é incrível como Deus faz coisas. Como é que você fala, Edmeia? Quando a Bíblia fala uma mulher, como é que é, Edmeia, que você fala? Quando aparece uma mulher na Bíblia, para tudo. Ela vai roubar a cena. E é fato, né? E tá aqui uma mulher roubando a cena. Raabe. Nós somos tão cheios de preconceito, né? A Edmeia ontem falou sobre os improváveis de Deus. As pessoas improváveis. E normalmente quando a gente pensa num improvável, a gente pensa numa pessoa sem muita influência, ou com um temperamento mais tímido, ou como Davi, um filho que não foi nem lembrado, nem considerado, né? Normalmente é muito comum a gente pensar que o improvável é uma pessoa que não tem uma habilidade específica. Dificilmente a gente pensa no improvável de Deus como alguém que carrega uma marca, um estigma, um estilo de vida que é pecado. Dificilmente. Nós com nossa régua, a gente já fala, aquele lá, Deus nunca vai usar. Aquela lá, prostituta. Sangue de Jesus tem poder. E aí, a Bíblia vem e nos surpreende com esses tesouros. E nos conta a história de Raabe, que você já conhece. Mas vamos relembrar aqui rapidamente. 2 espias foram enviados por Josué a Jericó para fazer a sondagem da cidade que Deus entregaria nas mãos de Israel pelo exército que Josué liderava. Ele enviou secretamente, mas logo o rei de Jericó ficou sabendo. E ficou sabendo que eles tinham entrado na casa de Raabe. Interessante, né? Os espias foram na casa da prostituta. Eu fico pensando, por que a casa de Raabe? Porque ninguém vai desconfiar na casa de uma prostituta, 2 caras entrando. A Bíblia não está falando que é isso, não é teologia não, tá, gente? Isso aqui é a minha... Mais uma vez, deixa eu te dizer, mais uma vez é a minha percepção dos fatos, né? E eu queria destacar com vocês o que eu tinha marcado, mas o meu celular apagou, mas eu já achei aqui. O verso 8, a partir do verso 8 do capítulo 2 de Josué, se você tiver com a sua Bíblia aí, o texto diz assim: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço onde eles haviam sido escondidos e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos, quando ela está falando de vocês, não está falando de vocês dois, vocês, o seu povo. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, em Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Presta atenção. Essa mulher prostituta vivia numa cultura que nada tinha a ver com o Deus de Israel. Mas ela tinha uma percepção através do que ela estava ouvindo, de que havia Deus governando, guiando os passos, liderando o povo de Israel e do que isso gerava. Ou seja, esse povo é invencível,
porque esse povo está na força dele? Não, porque esse povo está sendo liderado por um Deus que é grande em qualquer lugar. Em cima no céu, embaixo na terra, ele é poderoso. Quando eu vejo a confissão de Raabe, eu lembro da mulher sirofenícia atrás de Jesus. Não pertencia a ela, mas ela estava lá, rogando que sua filha fosse curada. Ela estava adorando Jesus, ela estava afirmando quem ele era, como a Edmeia já nos deu uma aula maravilhosa sobre isso. E eu fico pensando, aqui nesse primeiro momento com Raabe, o que nós temos ouvido e o que tem saído da nossa boca de acordo com aquilo que nós temos ouvido. Gente, se a gente se enche de desesperança, nós vamos reproduzir desesperança. Se nós ouvimos, ficamos nos alimentando de lixo todos os dias da nossa vida, é isso que você vai reproduzir. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que Raabe estava ouvindo eram os rumores da grandeza de Deus. Que aquele povo não era suficiente nele mesmo, mas que algo sobrenatural seguia aquele povo onde ele andava. Meu sonho, que o mundo comece a ver o que acontece quando o Senhor realmente é Deus na vida de um povo. Isso é avivamento. Avivamento não é barulho, não é igreja lotada, não é igreja enorme. Isso não tem nada a ver com avivamento. Isso é marketing. Hoje tem uma série de estratégias para ganhar pessoas para Jesus. E as igrejas estão lotadas de pessoas que não têm a menor ideia do que é cristianismo. E a culpa, muitas vezes, não é delas, não. Na maioria das vezes, é porque estão dando comida falsa para elas. E elas estão acreditando que estão comendo o pão da vida. Estão comendo veneno e estão jurando que é o pão da vida. Como é que você identifica uma mentira? Quando você compara com a verdade. Não interessa a Satanás que a gente escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, entenda, ensina, aprenda com a palavra de Deus. Às vezes a gente gasta tanto tempo combatendo mentiras, criticando o outro, né? Nossa, o que fulano está falando é heresia. O que ciclano está falando não pode. O povo virou uma baixaria no Instagram, vai lá, nunca sentou com o outro, não sabe da vida do outro, não sabe o ensino do outro, vai lá, desconfigura o outro, humilha o outro, entendeu? Em nome da teologia correta e tudo. Quem ama vai lá e exorta sim, mas exorta em amor. Chama no direct, não expõe lá no feed não, né? Liga, fala, escuta, você está ensinando, peraí, me explica essa teologia, onde você aprendeu isso? Vem cá, deixa eu te dar uma outra perspectiva. Né? Enfim, ao invés de você ficar agredindo pessoas para combater a mentira, ensina a verdade, eleva a verdade. Ensina a palavra de Deus, mostra na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. E ela não pode ser questionada, gente. Ela é inquestionável, ela é a verdade. Mas enfim. Mas a gente se expõe muito pouco à verdade. Por isso as mentiras entram muito facilmente. É tão interessante, eu já experimentei isso na minha vida. Tem momentos que a gente está tão enfraquecido. Essa é a palavra. Se você lê, pega a Bíblia, eu durmo. Eu não consigo ler a Bíblia. A Valnice Milhomes conta que quando ela tinha muita sede de ler a Bíblia, ela ainda muito jovem, ela subia, acordava de madrugada, porque ela não tinha tempo, e subia em cima do vaso sanitário, porque ela sabia que se ela fraquejasse, se ela cochilasse, ela caía dentro do vaso. Isso é disciplina. Mas não estou falando, hoje nós temos tanto acesso, hoje no carro, você põe a Bíblia falada e você vai se enchendo da verdade de Deus. E é incrível, você pode não estar prestando atenção, mas o seu espírito é fortalecido. É uma coisa muito louca. Então, se eu já experimentei isso na minha vida, quando eu não estou conseguindo ler, então eu escuto. Você vai lá no YouTube, põe a Bíblia falada mesmo. Você baixa no Spotify, você coloca a Bíblia falada e vai enchendo a sua vida da palavra de Deus. E isso te fortalece. Raabe teve a revelação de quem era Deus, através dos rumores que ela ouviu.
E quando ela viu que os espias foram a Jericó, ela entendeu. O Senhor Deus vai executar juízo sobre essa terra e vai entregar essa terra ao povo dele. Ou seja, tô lascada. E às vezes a gente olha para uma situação que a gente está lascado, e o que a gente faz? Ai, tô lascada, tô desesperada. E a gente que é mulher, então, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? A gente fica se lamuriando, fica se lamentando, fica falando, mas Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou vivendo isso? Não foi essa postura que Raabe assumiu. Raabe chega para os espias e fala assim, olha, eu sei o que vai acontecer, porque eu já conheço de ouvir falar o Deus de vocês. E o negócio é o seguinte, vem cá, entra aqui, eu vou proteger vocês e, por favor, protejam a gente. Eu estou disposta a mudar o meu estilo de vida. Porque, gente, quando uma cidade, um rei vinha e conquistava outro, significa que aquele povo que era dominado, ou morria ou virava escravo. Então, quando Raabe, ela aceita ser liberta, vamos dizer assim, protegida pelos espias, ela está querendo dizer que daqui para frente, eu e a minha família nos entregamos como escravos. Vocês vão poupar a nossa vida. Mas isso ela estava sabendo que ela ia então servir a esse povo, andar com esse povo, uma vez que o povo ia dominar a terra. O povo dela ia ser exterminado. A gente dela, a cidade onde ela vivia, ia ser exterminada. E é interessante que quando ela se despede dos espias, os espias viram para ela e falam, se quando entrarmos na terra, você não estiver amarrado este cordão vermelho na janela. Gente, que cor que era o cordão? Escarlate, vermelho. Pelo qual nos ajudou a descer. Foi o mesmo cordão que ela ajudou a descer os espias. O sinal para o povo que estava sendo liberto no Egito era a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A marca que livraria Raabe era a corda vermelha, sempre o sangue, sempre a marca vermelha do sangue. E eles falam, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa, seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Olha a seriedade disso. Por aquela marca, ela protegeu os espias e eles estabeleceram um combinado. A marca vermelha iria livrar toda a casa dela. Mas as pessoas tinham que estar dentro da casa dela. Podia ser pai, podia ser mãe, podia ser irmão. Mas se estivesse do lado de fora, eles eram responsáveis pela própria morte. Presta atenção, Raabe não pediu proteção só para ela. Raabe pediu livramento para toda a sua família. Mas tinha uma parte que pertencia a ela. Colocar todos debaixo do mesmo teto. Manter todos debaixo do mesmo lugar protegido. E hoje eu interpreto isso como o lugar das nossas orações. Porque a gente não pode manter os nossos dentro da nossa casa. Nós precisamos de ser ousados na nossa oração. E muitas vezes a gente fala assim, vou entregar para Deus. Entregar para Deus é uma maneira de dizer, muitas vezes, eu desisti. Eu lavei as minhas mãos, agora é com Deus. Não. Tem uma parte que pertence a você. E continue gerando.
Esses dias eu falei com uma mãe que está sofrendo muito com a situação que ela está vivendo com o filho. Eu falei assim, olha, a nossa gestação física, ela gerou uma série de desconfortos no nosso corpo. Ela modificou para sempre o nosso corpo. Nós nos alargamos, nós nos dilatamos, os seios encheram de leite, viramos marmita durante pelo menos um ano. Não foi assim? Foi. E levou 9 meses, não foi de um dia para o outro. E no finalzinho, então, a coisa foi ficando pior, que as pernas incham, a gente não consegue mais dormir de bruço, nem de lado, se deita de frente, parece que a barriga está aqui, é um suplício, o nariz faz isso aqui, e você se olha no espelho, meu Deus, quem é essa? Nós somos totalmente transformadas. Enquanto essa transformação está do lado de fora, ela está do lado de dentro, crescendo, ganhando forças, até aquele lugar que ela está, ficar inóspito e ela vir para um lado, para um lugar mais espaçoso. A dor começa a intensificar, a dor. No final, quanto mais perto do parto, mais dói. Eu tive 4 partos normais, eu sei do que eu estou falando. Você quer matar um? João Lúcio, eu te pego, João Lúcio. Aí, eu falei com ela, vai acontecer a mesma coisa espiritualmente. Nós estamos gerando os nossos filhos espiritualmente. Não pense em você que isso não vai gerar mudanças em você. Não pense em você que isso não vai trazer desconforto em você. Não pense que as coisas vão ficar... Quanto mais perto do fim dessa gestação, pior vai ficar, mais apertado. E depois quando você pensa, meu Deus, tem que nascer. Aí é que dói mais, dói. Mas quando nasce, é como se a dor nunca tivesse acontecido. Raab deu a luz para a família dela toda. Ela colocou todo mundo dentro daquele espaço onde todos foram resgatados. E aí a gente pulando lá para o verso 6, eu quero só ler com vocês o verso 16. Na 7ª vez, você já conhece a história, o exército marchou. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. No verso 22, Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. No verso 25, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aí, Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aí quando você abre lá, em Mateus capítulo 1, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. A mulher entrou esse ano. Não fala o nome. Falou Tamar, então fez uma referência à mulher. Gerou, e Judá gerou de Tamar a Pérez. E Salmão gerou de Raabe. Os outros não são mencionados. Entra Tamar, Raabe e Ruth. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed.
E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão a Casa a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus filhos de deportação para a Babilônia. E depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Glória a Deus. Você pode ser uma improvável, sua casa pode ser uma improvável, mas você escutou falar sobre Deus. Esse Deus que tem transformado a minha e a sua vida. Esse Deus que te livrou da morte, como livrou Raabe da morte. O Senhor não quer só te livrar, não quer só livrar a sua família, mas quer que você entre nos propósitos dele. Não interessa a sua linhagem, não interessa o que sua avó, sua bisavó fez, não interessa. Deus quer escrever uma nova história a partir de você e da sua descendência. Não abra mão da sua descendência na terra. E às vezes você pensa assim, mas Helena, eu nem sou mãe. Você é mãe da nação. Você é a mãe da próxima geração. Nós estávamos comentando na mesa que o diabo tem exterminado as nossas crianças. Edmeia não é mãe só do Glenn e da Érica, a filha que a Edmeia perdeu com 23. Edmeia perdeu uma filha com 24 anos, linda, advogada, para o lúpus. Nunca tinha adoecido. E ela teve lúpus e... Mas Edmeia é mãe de todo o Morro Dona Marta há 20 anos. Há mais... Quantos anos, Edmeia? Vai fazer 30 anos que ela se tornou mãe, avó de uma geração. Porque ela não ficou só pensando nos filhos que ela teve, ou na filha que ela perdeu. Ela decidiu entrar no propósito de Deus para a salvação de outros. Você não precisa ser mãe biológica. Deus precisa de levantar mães sobre a nação. Mães sobre o Brasil. As nossas crianças estão sendo dizimadas, perseguidas. A igreja tem que acordar. A criança não é igreja amanhã. A criança, a igreja hoje, ela tem que ser cuidada, alimentada, discipulada, amada e conduzida a um encontro genuíno com Jesus Cristo. Amém. Não abra mão do propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa e para aqueles que estão debaixo da sua linha de influência, seja onde você estiver, você é responsável. Amém? Nós vamos ter que sair. Mas não antes da gente fazer uma oração. Feche os seus olhos. E eu queria que você orasse pelos seus filhos, pelos seus netos. Helena, mas eu não tenho neto. Mas se você tem filhos, ore pelos seus netos. E se você não tem filhos, ore por aqueles jovens e crianças que estão na sua linha de influência. Um sobrinho, um vizinho, um aluno, um cliente, um paciente. O Senhor falou para a gente ser luz. Luz no mundo. Isso não envolve só a nossa casa. Nós não podemos ser egoístas. Nós temos que transbordar. Raabe salvou a sua casa. Entrou no propósito de Deus. E nós podemos entrar no propósito de Deus. E o propósito de Deus sempre envolve salvação de vidas. Sempre envolve. Esse é o projeto de Deus. Vidas resgatadas, vidas restauradas, vidas reconciliadas com Ele. Esse é o propósito de Deus. Pode variar a maneira como isso vai acontecer, mas o propósito de Deus é que nós sejamos luz no mundo para que outros conheçam a luz da vida. O pão da vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, nós queremos dizer que nós aceitamos a nossa salvação e o nosso resgate.
Mas muitas vezes, Pai, paramos por aí. Paramos tantas vezes no egoísmo de salvar a nossa casa. Mas não queremos permanecer só aí, Deus, preocupado com nossa família. Outros talvez tenham aberto mão até da própria família, desistido de orar por aquele marido difícil, desistido de orar pelo filho nas drogas, pelo sobrinho, pelo neto. Senhor, enquanto houver fôlego em nós, nós queremos nos levantar para gerar uma outra geração com as nossas súplicas, as nossas orações, o exemplo, o amor, o acolhimento. Deus, levanta uma geração de mulheres que não sejam egoístas, mas mulheres transformadas para transformar, restauradas para restaurar, curadas para curar, aquelas mulheres que o Senhor vai usar onde o Senhor quiser usar, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, que nós nos levantemos como mães da nação brasileira, mulheres que oram pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, mulheres, Senhor, que não passam de largo, vendo a necessidade, e, Senhor, lavamos as nossas mãos e vamos para o shopping como se nada tivesse acontecido. Levanta mulheres como Edmeia Williams, Senhor, dispostas a colocar a mão na massa, a mudar o DNA de uma comunidade, a mudarmos o DNA de uma cidade. Pai, em nome de Jesus, sabemos que aquilo que recebemos não é só para nós e não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. E nós clamamos nessa tarde que o Senhor nos levante para fazer a diferença, para transformar o rumo das nossas famílias, das nossas cidades, da nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.